E voltando para a nossa série que estávamos trabalhando, sobre Hagingulen, os segredos da reencarnação. E hoje vamos nos aprofundar mais sobre esses assuntos. Eu gostaria de falar algo já de início, muito importante. Hashem nos deu a oportunidade de conhecimentos profundos de Torá, de Kabbalah, para elevação da alma. Sou grato a vocês. Eu gostaria de falar algo aqui, já deixar registrado algumas especulações minhas referentes aos Pentateucos. 600 mil letras que formam todo o Pentateuco. Para deixar registrado aqui algo muito interessante que eu descobri e tem tudo a ver com o que a gente vai falar agora sobre o caminho da reencarnação. Antes da geração do dilúvio e da geração da Torre de Babel, o santo abençoado seja, ele enviou o seu esplendor espiritual sobre os 600 mil santos, que seriam as fontes, as almas em todas as gerações. Então veio a geração do dilúvio e se perverteram, trouxeram tanto mal a essa terra que Hashem não teve escolha senão destruir todos eles. No entanto, todas as 600 mil almas da fonte não pereceram. Elas foram sim reunidas e encarnadas dentro de Noah e seus filhos. Como explicarei mais tarde, nos próximos áudios, essa transfiguração sobre essas 600 mil almas. Além disso, com a geração da Torre de Babel, o esplendor espiritual desceu sobre as almas santas livremente, até que foram manchadas pelo pecado da Torre de Babel. Hashem assim decidiu e colocou as nações sobre o controle dos 70 Melachim, ou 70 anjos, que são os príncipes. É onde que todas as nações são decretadas, os seus decretos pelos Melachim, enquanto Israel tomou para si, como está escrito, Israel é Hashem, e Hashem é Israel. E quando Israel entrou na Terra Santa, havia 600 mil almas santas em cada geração. No entanto, estes também ficaram manchados pelo desempenho da idolatria e o derramamento de sangue e as imoralidades. Hashem então enviou a eles seus profetas para ensinar todas as pessoas para que elas pudessem voltar para Hashem, fazer teshuvá, para que não surgisse a necessidade de ter que reunir as almas novamente. Significaria a sua morte, ou pela guerra, ou pela fome. Porém, os pecados dos povos cresceram e eles escolheram não se arrepender. Hashem assim viu em sua sabedoria que ele teria que realizar uma reunião coletiva das almas, reunir as almas novamente. E houve a necessidade da retificação, que já havia passado do ponto de ser apenas de morrer uma morte regular e depois simplesmente reencarnar. E os seus pecados tinham que ser igualados. A geração do dilúvio, então, foi decretado que o templo seria destruído e começando então o exílio do povo judeu. Você pode dizer que aqueles que realizaram idolatria naquela geração, ou aqueles que assassinou o profeta Zacarias no templo, não recebeu sua punição, pois ele já havia morrido uma morte natural. No entanto, isso não é verdade, porque Hashem lhes havia tomado especificamente para que ele pudesse reencarnar. Então aqueles que executaram a idolatria naquela geração, aqueles foram reencarnados especificamente no momento da destruição do templo para receber a punição. Cada um desses indivíduos receberam a apropriada punição, de acordo com os pecados que ele havia realizado. Aqueles que gostaram do pecado, apenas um pouco, morreu uma morte mais fácil, uma morte rápida e sem sofrimento. Mas aqueles que tiveram muitos pecados, gozaram do pecado, que se tinham maculado as suas vestimentas, esse tipo de pessoa sofreria com os dias de fome e desejo.
da morte, mas estes viveria para ver seus filhos assassinados diante os olhos de Hashem. É algo surpreendente a visão de Arizal sobre os pecados da humanidade na época da Torre de Babel. Os 600.000 santos, as 600.000 almas que foram reunidas e foram encarnadas dentro de Noah e seus filhos. E as almas que cometeram pecados da idolatria. Na Torre de Babel existiu 3 tipos de decretos: a mudança de línguas e a transformação dos idólatras da Torre de Babel em macacos, em seres. É incrível de como os nossos sábios da Torá, sábios da Guemará, a visão que eles tinham, que deixaram para nós em textos, e a sabedoria de entendimento sobre como funciona a reunião no palácio, a reunião das almas santas. É incrível porque em toda a Torá ela se fala sobre o rio. Eu já estive estudando sobre o assunto e a Torá traz muitas referências ao rio, e os sábios falam que este rio é da onde as almas surgem e ganham corpos. Mas o assunto aqui é sobre reencarnar por causa dos seus pecados, e muitos reencarnam em vidas posteriores para que pagam o preço, talvez de uma idolatria, em vidas anteriores. É por esse motivo que todos nós estamos aqui, que viemos em vida hoje para teshuvá, para conserto. Os nossos sábios já nos ensinavam na Guemará que estamos aqui com apenas um propósito: teshuvá, serviços, bondade, amor a Hashem e alinhamento espiritual, ser reto. Esse é o propósito da nossa vida aqui. Eu gostaria de deixar aqui uma reflexão para aqueles que ainda acham que tudo isso é uma besteira. Talvez muitos ouçam esse áudio e não tenham a mínima ideia de que tudo isso que foi dito pelos nossos sábios está escrito dentro da Torá, mas muitas pessoas se acovardam, não têm coragem de buscar o que está escrito dentro da Torá. Talvez possa ser medo de descobrirem o que realmente está escrito na Torá. Talvez para não atrapalhar os seus conceitos egoístas. Mas um conselho àqueles que ouvirão esse áudio: busquem na Torá do Eterno, na fonte, na raiz. Você descobrirá muita coisa, talvez muito além do que eu estou dizendo agora sobre reencarnação. É algo muito profundo. Muitos já tiveram déjà vu, aqueles que se conectam diretamente com uma pessoa que nunca os viu, aquele que acontece coisas extraordinárias no seu dia a dia, aqueles que são chamados para a Torá do nada, aqueles que acordaram do dia para a noite, aqueles que deixaram a idolatria depois de um sono profundo. Esses têm uma conexão com as almas, aqueles que já tiveram em suas vidas momentos em que seus sonhos foram revelados, suas vidas anteriores, quem realmente eram. Isso está relacionado à reencarnação. E entre outros tópicos, que se for para a gente falar a respeito, ficaríamos aqui horas falando sobre o assunto. É preciso também entender que os cabalistas acreditam que se pode também ser reencarnado em uma outra espécie, como animais. Portanto, eles falam que aquele que intencionalmente viola uma mitzvah, por menor que seja, da Torá, e não se arrepende, este vem a reencarnar em um animal. Isso é falado por todos os cabalistas e estudantes de Torá. E isto está também no verso que está escrito assim: e Hashem espalhou-os sobre a face de toda a terra. Também temos a passagem de Noah, quando começa a juntar os animais de cada espécie para colocar na arca. Tem no fundo, lá no nível mais sólido, no nível mais espiritual, algo relacionado a essas almas. Também no livro de Jó, se fala muito em reencarnação. Para aqueles que estudam mesmo de verdade, sabem o que eu estou falando. E várias outras parshiot falam sobre o assunto. E houve também 3 julgamentos. Isso que é impressionante. Houve julgamentos, 3 tipos de julgamentos
que está na Torá, os decretos que foram lançados naquela geração da Torre de Babel, que foi julgada em 3 grupos. O primeiro grupo era aqueles que foram espalhados pela mudança das línguas. O segundo grupo foram aqueles que pretendiam cometer idolatria e foram transformados em macacos. O terceiro grupo queria ascender ao céu e queriam declarar guerra contra Hashem. Estes foram derrubados e transformados em daimons e espíritos malignos. E há aqueles também entre os da geração posterior de cabalistas que acreditam que as pessoas que foram reencarnadas em animais foram as pessoas que cometeram um pecado sobre o valor de seus méritos, e este irá reencarnar como um animal imundo. No Sefer Haderim está escrito que todos os cabalistas que falam de quando uma pessoa que reencarna em um outro ser humano, este não se lembrará de sua vida anterior. Mas quando uma pessoa reencarna em um animal, uma besta ou um pássaro, este se lembra da sua vida passada. Por isto, a memória causa muita tristeza e dor. Estes se lembram de como eles caíram do céu, caíram da imagem original do homem para uma imagem de um animal, de uma fera. Os cabalistas acreditam que a pessoa que reencarna em outro ser humano, este não se lembrará de sua vida anterior. Mas há uma outra contradição entre outros tipos de cabalistas que falam que para muitos são revelados as suas vidas passadas para que elas possam ser corrigidas na vida atual. Há uma contradição entre essas duas afirmações e negações, mas o mais interessante é que muitos, hoje na nossa era, muitos presenciam suas vidas anteriores, quem eram suas esposas, o que aconteceu na sua vida, qual foi o motivo da sua morte anterior. A muitos são revelados esses fatos. E a pessoa que reencarna em um animal, essa alma se lembrará de tudo o que aconteceu em suas vidas passadas. Os cabalistas falam que uma alma reencarna várias e várias vezes para que estabeleça a correção, o tikkun, a teshuvah. E os nossos sábios falam também que quando o casal ele não encontra teshuvah na sua vida hoje, os dois morrem. A mulher ela é colocada para voltar na próxima vida para ajudar o seu marido a fazer teshuvah. Esse é o segredo da reencarnação. Isso está escrito nos livros, em toda a Kabbalah, sobre esses fatos de reencarnação. Temos como exemplo Elias. Todos sabem qual é a mesma alma de Elias. Todos sabem que até hoje Elias, uma parte de Elias está em Israel. Todos sabem disso. Todo judeu sabe que uma parte da alma de Elias está em Israel. Está dentro de um corpo. E muitos outros segredos que não nos são revelados. Desde já, que o Eterno venha abençoar a vida de cada um. Shalom e Leitrod.